Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, com o propósito de levar ao seu coração, ao seu lar, à sua família, a poderosa bênção de Deus, pelo nome glorioso do Senhor Jesus. Divulgue este programa para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para que juntos possamos estar estudando a palavra de Deus, para crer e receber a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, você que ainda não o fez. Na carta aos Efésios, capítulo 1, do versículo 3, 4 e 5, o apóstolo Paulo escreve: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Diz o versículo de número 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O apóstolo Paulo está falando aqui, a partir do versículo de número 3, sobre as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, e autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Então, as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, que é autor da nossa redenção, e Ele é cabeça da igreja. A igreja de Cristo, ela é constituída de homens e mulheres lavados, remidos no poder do sangue de Jesus. Mas o apóstolo Paulo está tratando aqui, no versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor ou em caridade. A questão da predestinação, ela traz alguma confusão. Há muitos que dizem, olha, se Deus já predestinou aqueles que hão de ser salvos, por que eu preciso me preocupar com a salvação, se já existe um grupo seleto, segundo as deduções, que Deus já predestinou para a salvação? Mas não é isso que a palavra de Deus diz.
A palavra de Deus nos fala, nos mostra que Deus predestinou para a salvação todo aquele ou aquela que aceita e recebe a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, e se transformando pelo poder de Deus, conforme nos registra o evangelista João, capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esta predestinação é para aqueles que creem em Cristo e o recebem como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, se torna um predestinado antes da fundação do mundo, porque Cristo foi preparado, nos diz as Escrituras, antes da fundação do mundo, para esta obra redentora, realizada lá na cruz do Calvário, para a salvação de todo aquele que crê. Para Deus não tem cor, não tem raça, não tem posição social, todos estão separados de Deus pelo pecado. O profeta Isaías profetiza: o vosso pecado faz divisão, separação entre vós e o vosso Deus. Então, em Cristo, que nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, para novamente sermos conduzidos nesta comunhão com este Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há, e que nos criou também a sua imagem e a sua semelhança. E o mesmo evangelista João, no capítulo 3 do seu evangelho, verso 16, declara: porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, aqueles que recebem e creem nesta dádiva de Deus que há em Cristo, fazem parte desta predestinação. Nós temos aí doutrinas que tratam de predestinação da salvação, que se tornaram uma doutrina religiosa, em que garante para todos que uma vez salvo, sempre salvo. Aceitou Jesus, já está salvo. Não importa o que vai, como vai ser a condução daquela pessoa neste mundo. Ela está salva. Mas não é isto que diz a palavra de Deus. Os salvos em Cristo permanecem na fé em Cristo. Permanece com uma vida mudada, transformada pelo poder de Deus. Permanecem como um filho e uma filha de Deus. Permanecem como um discípulo de Jesus, uma testemunha de Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 9, escrevendo para uma igreja, Apocalipse capítulo 2, versículo 9. É a segunda carta. Uma carta para a igreja de Esmirna. Aqui nós temos no Apocalipse cartas direcionadas
algumas igrejas, 7 igrejas, receberam uma carta com uma exortação. E aqui, nesta segunda carta, a segunda igreja, a igreja de Esmirna, versículo 9, diz: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Aí no versículo 10 diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui nesta carta, Jesus está falando para esta igreja de Esmirna que Satanás estava lançando uma perseguição através daqueles que diziam ser judeus e não eram, mas na verdade eram sinagoga de Satanás. Ou seja, eles estavam contra Cristo, estavam contra o Evangelho e estavam perseguindo os crentes em Jesus, estavam perseguindo os cristãos. Mas a mensagem de Cristo para a igreja é esta: não temas das coisas que hás de padecer. Os salvos em Cristo padecem perseguição em todos os tempos, em todos os tempos. Estas 7 cartas que estão sendo escritas aqui em Apocalipse, nos primeiros 3 capítulos de Apocalipse, são exortações para a igreja. São 7 igrejas, e com cada igreja uma situação diferente, mas é uma exortação para a igreja de Cristo, que é única, é uma só igreja. Mas aqui está transmitindo uma mensagem para a igreja de Cristo, que é única, que é constituída de homens e mulheres lavados, remidos no poder do sangue de Jesus. E aqui no meio desta perseguição, que Jesus diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você vai para a cadeia, você vai ser preso, você vai ser açoitado, você vai ser injuriado, você vai ser morto, mas ser fiel. Não negue o meu nome, não negue a salvação que você recebeu, porque dar-te-ei a coroa da vida. É depois da morte. Cristo tem uma coroa para os salvos. E é por isso que a eleição é uma escolha. A escolha por Deus daqueles que creem em Cristo. É uma doutrina importante. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, o apóstolo Paulo escreve aos crentes de Roma, capítulo 8, versículo 29 ao 33. O apóstolo Paulo escreve: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou,
a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então todo aquele que tem um encontro com Cristo, que é o primogênito, é o primeiro, e é através dele, Jesus, que Deus gera novos filhos. Então esta predestinação, desde antes da fundação do mundo, é para aqueles que recebem esta dádiva, esta graça de Deus que há em Cristo Jesus. Foram eleitos para a salvação e devem permanecer nesta fé em Jesus, sabendo que tem uma grande recompensa, não neste mundo. Há muitos movimentos religiosos que estão trazendo heresias, trazendo uma falsa mensagem para que aqueles que passam a acreditar neles, eles serão beneficiados neste mundo. Deus está dando coisas neste mundo. Não, Deus não está dando nada neste mundo. Porque Jesus declarou, Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Se ele é príncipe, ele é controlador. E a igreja de Cristo batalha exatamente contra Satanás, os seus anjos, seu reino. Por que que a igreja é perseguida? Por que que os salvos em Cristo são perseguidos? Por quê? Porque a igreja é a maior autoridade que tem sobre a face da terra. Quando se fala igreja, não é placa, não é paredes. É homens e mulheres lavados, remidos no poder do sangue de Jesus e que estão testemunhando de Jesus e muitas vezes pagando com a própria vida para não negar o nome de Jesus. Deus é o dono do ouro e o dono da prata, mas Deus não é agiota. Deus não está fazendo negócio com ninguém. Aqueles estão sendo iludidos, enganados, para entregar o que possui, o que tem, que Deus vai dar muito mais, Deus vai dar 100 vezes mais. Mentira, mentira. Deus conhece a cada um daqueles que são seus. Deus nos dá a provisão necessária. Muitos são ricos. Temos aqui, na história bíblica, Abraão foi um homem riquíssimo, e muitos outros foram riquíssimos, mas esses homens, a riqueza não tomou conta das suas vidas, mas essas riquezas foram usadas para glorificar a Deus. Então, Deus não vai nos dar nada além daquilo que nós podemos suportar, saiba disso. Nada além daquilo que nós podemos administrar. Porque se nós recebermos além daquilo que podemos administrar, vai ser uma catástrofe nas nossas vidas. Vocês conhecem alguém que ganhou um grande prêmio aí e a sua vida foi melhor? Não. Eles ganharam um grande prêmio e a sua vida foi destruída, porque eles não estavam preparados para receber aquele montante de dinheiro que receberam. A vida é um aprendizado, é uma caminhada.
À medida que nós vamos galgando degraus, nós vamos nos adaptando naquele momento, naquela situação. A riqueza é uma ilusão, porque a maior riqueza é em Cristo Jesus na nossa vida. A maior riqueza é esta salvação que Deus oferece para todo aquele que crê em Cristo Jesus, que é a dádiva de Deus para todos os homens. Não há acepção de pessoas. A sociedade faz separação e nós estamos vivendo um momento muito crítico em que temos uma ação maligna, demoníaca, diabólica no meio da nossa sociedade, em que vem separar grupos para querer dar privilégios para este ou aquele grupo. Não existe isto. Diante de Deus todos são iguais. Não importa a posição social, não importa a cor, não importa a raça. Deus é o Deus que quer abençoar a todos. E está escrito aqui que Deus é o Deus da verdade. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo escreve: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Paulo está aqui dando graças a Deus pelos crentes de Tessalônica, que aqueles irmãos amados do Senhor, por terem eles Deus elegido desde o princípio para a salvação. Todos quantos são salvos em Cristo são eleitos de Deus para a salvação. Você que me assiste, se você ainda não teve este privilégio de encontro com Cristo, procure uma igreja que esteja pregando as verdades do Evangelho, para você se entregar para Cristo, não para a igreja, para Cristo, para você ser um salvo, uma salva em Cristo, para você fazer parte deste povo predestinado por Deus para a salvação em Cristo. Deus predestinou todos quantos se arrependem dos seus pecados e reconhecem a Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Não deixe-se levar pelos enganadores, pelos lobos em pele de ovelha. Exija as verdades da palavra de Deus, para você conduzir a sua vida em uma fé poderosa e numa certeza de que você vai reinar com o Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. Senhor Jesus, de todo o poder, Senhor, de toda a graça, juntamente, Senhor, com essas vidas, com esses lares, essas famílias, Senhor, que me assiste nesta hora, Senhor, que está crendo nessa Tua palavra, nesta Tua bênção, e que estão sentindo o desejo de se arrepender dos seus pecados, de aceitar, receber a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, para serem parte, Senhor, destes predestinados
para a salvação que há em Cristo Jesus. Toca com a tua bênção nesta hora. Abre, Senhor, os entendimentos, remove barreiras, remove empecilhos. Ó Deus, que a tua palavra, Senhor, seja a palavra viva, seja a palavra poderosa em cada coração. Abençoa, Deus, esta casa, este lar, esta família, este empresário, este comerciante, este trabalhador, esta trabalhadora que está crendo nessa tua palavra. Visita, ó Deus, esta cidade de Poços de Caldas, este estado de Minas Gerais. Visita os estados, Senhor, dessa federação, o Distrito Federal. Visita, ó Deus, esta nação. Estende as tuas mãos. Abençoa, Deus, as autoridades constituídas, executiva, legislativa, judiciária, ó Deus, municipais, estaduais, federal. Estende as tuas mãos agora, dá a tua bênção, a tua vitória. Desperta este povo para a tua palavra, para o nome glorioso do Senhor Jesus. Faz desta nação uma nação vitoriosa, abençoada, mas também salva em Cristo Jesus. Eu oro, eu abençoo no nome do Senhor Jesus e para a sua glória. Amém.